CDB, LCI, LCA, LC, CDI, IPCA, Selic, Tesouro Direto, CRI, CRA. Você que é investidor iniciante, já ficou com dúvida em relação a esses termos do mercado financeiro? Esses termos aparecem em investimentos de renda fixa, os quais, na maioria da parte, são destinados a investidores iniciantes e também a investidores que possuem certa intolerância à volatilidade, pois eles trazem segurança e previsibilidade. Por se tratar, na maioria das vezes, de investimentos que são destinados a investidores iniciantes, seus termos deveriam ser de fácil compreensão, para que aquela pessoa que está chegando agora conseguisse distinguir cada termo para que ela possa tomar as melhores decisões conforme o seu perfil e a sua disponibilidade. Dito isso, se vocês se identificaram com tudo que eu disse até agora, hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando tudo que vocês precisam saber sobre esses investimentos e também vou estar mostrando na prática como vocês podem encontrar esses tipos de investimento dentro da corretora de valores através da minha tela. Então fiquem comigo nesse vídeo que vai ter muita informação. Primeiramente, vamos falar as taxas que são indexadas a esses tipos de investimentos e são elas. A primeira, taxas pré-fixadas. Vamos supor que você aplicou o seu investimento em uma rentabilidade de 10% ao ano durante o período de 3 anos. Ou seja, o que isso quer dizer? Todos os anos, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, você vai ter aquele dinheiro que você colocou lá rendendo 10% em todos esses anos. Ou seja, você consegue ter uma previsibilidade do quanto você investiu e do quanto você vai receber 3 anos depois. Então, no final do período, você consegue determinar quanto você vai conseguir resgatar daquele dinheiro investido inicialmente, tá certo? A segunda taxa são as taxas pós-fixadas, e dentro dela temos 3 categorias de indexadores: o IPCA, o CDI e a Selic. Começando pelas taxas pós-fixadas indexadas ao IPCA, o IPCA nada mais é do que um termo indexador da inflação, onde ele mede a variação dos preços de bens, produtos e serviços circulantes no nosso país, e isso varia de acordo com a situação econômica. O segundo indexador é a taxa Selic, mais conhecida como taxa de juros, e ela serve para controlar a inflação, ou seja, se a inflação, que é o IPCA, sobe, a taxa Selic também deverá subir, e vice-versa também. Se o IPCA desce, a taxa Selic também acompanha essa descida. O terceiro indexador é o CDI, que é uma referência da Selic, ou seja, o CDI nada mais é do que a Selic menos 0,1%. Agora vamos falar de todas essas classes de ativos existentes que eu citei lá no início do vídeo. E aqui, gente, vocês vão perceber que a sistemática delas funciona do mesmo jeito. Vai ser você emprestando seu dinheiro e recebendo juros em troca desse empréstimo. A primeira classe de ativos é o CDB, conhecido como Certificado de Depósito Bancário. Sabe quando você pega aquele dinheiro emprestado do banco e no final você tem que pagar aquele dinheiro com juros ao banco? Aqui, no caso do CDB, é ao contrário. Você irá emprestar o seu dinheiro ao banco e no final do prazo de vencimento do seu título, o banco irá te devolver esse dinheiro com um acréscimo de juros. Aqui, vale ressaltar que quanto maior o prazo de vencimento do seu título, maior a rentabilidade que será aplicada. Porém, alguns CDBs possuem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, mas aqueles que costumam entregar mais rentabilidade são atrelados a um prazo de vencimento específico, por exemplo, 2 anos, 3 anos e por aí em diante. Um ponto muito importante também a ser observado no CDB é que ele possui a proteção do FGC, ou seja, você tem até 250 mil investidos no CDB, caso o banco venha à solvência, você recebe o seu dinheiro de volta através do Fundo Garantidor de Crédito. Gente, estão gostando do vídeo até aqui? Não deixe de fidelizar o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal,
porque isso me ajuda e também ajuda o YouTube a continuar recomendando esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? A segunda classe de ativos é a LCI, conhecida como letra de crédito imobiliário. E aqui funciona como se fosse um CDB. O banco emite esses títulos e a diferença é que esse valor arrecadado é destinado a empreendimentos do setor imobiliário. Porém, aqui há um incentivo do governo por ser isento de imposto de renda. Ou seja, no CDB você paga imposto de renda. Na LCI você tem isenção. Ou seja, geralmente a rentabilidade da LCI costuma ser maior do CDB por conta disso. A terceira classe de ativos são as LCAs, mais conhecidas como letra de crédito do agronegócio. Gente, as LCAs são a mesma coisa do que as LCIs. A única diferença é que o banco destina esse valor ao setor do agronegócio e não ao setor imobiliário. Então, só recapitulando as suas características, ela possui proteção da FGC, possui isenção de imposto de renda e seus títulos possuem prazo de vencimento definido, ou seja, você não pode fazer o resgate a qualquer momento. A quarta classe de ativos é a LC, mais conhecida como letra de câmbio. Aqui, você não vai mais emprestar seu dinheiro ao banco, e sim a uma instituição financeira. Ela possui um pouco mais de risco de crédito comparado ao banco, por se tratar de uma instituição financeira, e os seus títulos possuem prazo de vencimento definido, ou seja, você não pode fazer o resgate a qualquer momento, você deve esperar até o final do vencimento do seu título. Ela possui a proteção do FGC e possui a incidência do imposto de renda. A quinta classe de ativos é o Tesouro Direto, e podemos dizer que é a classe de ativos mais segura de todas elas, pois aqui tratamos de títulos emitidos pelo governo federal e em casos extremos de falta de dinheiro, o governo tem a possibilidade de impressão de mais dinheiro para pagamento de tais dívidas. Esse dinheiro emprestado para o governo é utilizado para a realização de obras, pagamento de deveres e todos os tipos de melhorias para o país. Esses títulos possuem geralmente um prazo de vencimento mais longo e também possuem a incidência do imposto de renda. Também é cobrada a taxa da B3 anualmente, que é uma taxa de 0,2% sobre o valor investido, porém a taxa Selic, se for uma aplicação até R$ 10.000, essa taxa não é cobrada. A sexta classe de ativos são os CRIs, mais conhecidos como certificados de recebíveis imobiliários. E aqui, gente, são títulos emitidos por instituições securitizadoras. Por exemplo, uma construtora vai realizar uma obra da construção de um apartamento na planta. Ela não vai ter todo esse dinheiro disponível imediatamente para começar a construção. Então, o que ela faz? Ela entra em contato com a instituição securitizadora que emite esses títulos aos investidores e, após a captação desses valores, ela destina todo esse dinheiro à construtora, que dá início imediatamente às obras. Aqui, um grande ponto a ser observado é que esses títulos não possuem a proteção do FGC e, por se tratar de instituições securitizadoras, elas possuem um maior risco de crédito comparado com o banco, por exemplo. Porém, em contrapartida, as suas rentabilidades são bem maiores comparadas com os outros títulos, e ela possui a isenção do imposto de renda também. A sétima classe de ativos são os CRAs, mais conhecidos como certificados de recebíveis agrícolas. Gente, aqui é similar aos CRIs. A única diferença é que esse dinheiro é destinado a construções no setor do agronegócio. Ela possui o mesmo risco de crédito por se tratar de instituições securitizadoras, possui uma rentabilidade maior por não ter a proteção do FGC e também possui a isenção do imposto de renda. Então, gente, aqui eu estou na tela da minha corretora, eu vou acessar a aba Investir, Renda Fixa e vou começar pelo Tesouro Direto. Vocês podem notar aqui que no Tesouro Direto nós temos o Tesouro Pré-Fixado 2029 e o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. O que é esse juros semestrais, gente? Nada mais é do que você vai receber os seus juros, né, dos rendimentos dessa sua aplicação todos os semestres, enquanto no Tesouro Pré-Fixado normal você só recebe
todos os juros, né, os rendimentos, de uma vez só ao final do vencimento do título, que nesse caso é 2029. Aqui do lado temos a rentabilidade, que é aplicada em cada um desses títulos, uma rentabilidade pré-fixada, né, um valor fixo de 12,61, todo ano vai render 12,61, nesse caso aqui todo ano vai render 12,55, né, desse título de juros semestrais. E aqui vocês podem notar que tem o Tesouro IPCA+. O que é o Tesouro IPCA+, gente? Como eu expliquei para vocês, o IPCA é uma taxa indexada à inflação, né? Ela representa a inflação, então é uma taxa pós-fixada ao IPCA, ou seja, ela não é você não consegue ter uma previsibilidade de quanto você vai receber no final do seu investimento. O final do seu investimento aqui é quanto? 2045. Se você investir R$1.000, quanto que você vai ter lá em 2045? Você não sabe, porque o IPCA é uma taxa que varia conforme o tempo. E além de você receber o IPCA, ou seja, seu dinheiro vai estar atrelado com a inflação, você não vai poder perder seu poder de compra, ele ainda oferece uma taxa pré-fixada de 6,23% ao ano. E aqui também temos, né, outros títulos de IPCA+, né, que contam também com o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. E também temos o Tesouro Selic, gente. O que é o Tesouro Selic? É o tesouro atrelado à taxa Selic, ou seja, a taxa de juros, que hoje ela se encontra em 13,75, ou seja, enquanto ela se encontra no patamar de 13,75, ela vai render para você 13,75, que é a taxa Selic, mais 0,1764, mais uma taxa pré-fixada a ela. O Tesouro Direto Selic, ele possui liquidez diária, viu, gente? Se eu não me engano, esse aqui é D+2. Então, se você solicitar o resgate hoje, daqui a 2 dias você já consegue ter o seu dinheiro na sua conta, beleza? Agora, os outros títulos, o resgate é só no vencimento, tá certo? Passando aqui para a aba do CDB e LC, dá só uma olhada aqui como eu falei para vocês, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário, então ele é emitido por um banco. Aqui a gente pode ver os bancos que emitem esses CDBs, podemos ver a rentabilidade, e aqui são rentabilidades, né, pré-fixadas, 15,10%, 15,06%, 15,01%, e aqui ele mostra para a gente qual que é o vencimento desses títulos. 12 de 2027, 12 de 2028, você não pode resgatar o seu dinheiro antes desse vencimento. Você aplica no título desse, você só pode resgatar nesse prazo de vencimento, beleza? E aqui todas as taxas, né, que a gente pode estar conferindo são taxas pré-fixadas, emitidas, todas que eu estou vendo aqui até agora são emitidas pelo Banco Master, né, com taxas pré-fixadas. Só para dar mais um exemplo para vocês, eu coloquei esses CDBs atreladas à taxa pós-fixada do CDI, que, como eu expliquei para vocês, o CDI é a taxa Selic, que é a taxa de juros menos 0,1%. Então, vamos fazer um cálculo bem básico aqui. Esse título aqui de CDB emitido pela Will Financeira, ele está rendendo 121% do CDI e o seu vencimento é só em 2027, ou seja, ele não possui liquidez diária, você só vai poder retirar seu dinheiro em 22/12/2027. A gente convertendo isso aqui para valores de hoje, considerando a Selic em 13,65, o CDI vai ser 13,75 menos 0,1 vai ser 13,65. Então, 13,65. Quanto que dá 121% disso? 121% disso, dividido por 100. Então, a gente vai ter aí uma rentabilidade de 16,51%, enquanto a Selic se manter em 13,65%. Então, mês passado e esse mês, esse título aqui estaria rendendo isso aqui anualmente para você. Agora, se a Selic baixar, no mês que vem, esse título já não vai mais render isso aqui, provavelmente vai render menos, pois é uma taxa pós-fixada. Agora, gente, passando aqui para a aba da LCI e LCA, como eu disse para vocês, a LCI e a LCA são certificados emitidos por bancos também, e elas não possuem incidência de imposto de renda. E aqui está a chave da questão, ó, isento de imposto de renda. Costumam entregar uma rentabilidade maior por conta disso. Então, aqui nós temos uma LCI, uma taxa pós-fixada de um IPCA mais 5% ao ano. Aqui temos uma LCA do Banco John Deere, com 96% do CDI. Isso aqui já é mais do que uma conta digital que rende 100% do CDI. Por quê? Porque a conta digital que rende 100% do CDI com liquidez diária, ela tem a incidência do imposto de renda. Aqui, mesmo que a taxa seja menor, que é 96%, ela tem isenção de imposto de renda. Então, no final das contas, sua rentabilidade aqui na LCI vai ser maior, né? No caso da LCA. E aqui, gente, na aba do CRIs e CRAs, que eu acessei para vocês, no momento só está tendo CRA, mas não tem problema, né?
Então são CRAs emitidos por setores do agronegócio. E aqui, como eu disse para vocês, a rentabilidade que eles costumam entregar aqui são maiores, porque o risco de crédito que a gente corre aqui é muito maior, então nada mais justo do que a rentabilidade ser maior. Então, se a gente vê esse primeiro CRA aqui, ele é um CRA atrelado a uma taxa pós-fixada de IPCA mais 7% ao ano e com vencimento no mês 10 de 2024. Ou seja, você não pode retirar seu dinheiro antes, você só pode retirar seu dinheiro no vencimento. E por aí em diante. Tem outro CRA aqui da Raizen, que para quem não conhece, a Raizen é empresa de sucro energética, né? Produz cana-de-açúcar. E o CRA Ipiranga, CRA Raizen, CRA JSL, CRI, aqui, tem um CRI aqui na verdade, eu falei que só tinha CRA, mas tem um CRI aqui no final, CRI Arena MRV. MRV é construtora, né? Todo mundo já sabe, e ela tem uma taxa de CDI, né? Uma taxa pós-fixada, atrelada a uma taxa pré-fixada, de 4,6% ao ano. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido sanar a maior parte da dúvida de vocês. Se vocês ainda ficaram com dúvida, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Pode deixar ideias de próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também dar like nesse vídeo para que o YouTube continue recomendando esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!